Olá, começa agora o Direito Sem Fronteiras, que discute hoje os direitos dos transexuais. A cirurgia de mudança de sexo, o dever do Estado nesses casos e as diferenças entre a lei brasileira e de outros países são alguns dos temas que serão abordados a partir de agora pelos nossos convidados. Apresento para você, amigo da TV Justiça que está em casa, a presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, Cíntia Barcelos, e o também advogado Sérgio Camargo, especialista em políticas públicas para a diversidade. Eu agradeço a ambos a presença aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito do assunto da semana e os convido, e também a você que está em casa, a ver uma reportagem a respeito do tema da semana. A transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, como define a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ou seja, a pessoa não se identifica com o sexo que tem, e sim com o sexo oposto. Dessa forma, a primeira dificuldade é se entender. A segunda é ser aceita pela sociedade. A gente chega naquele ponto que a gente começa essa interrogação grande: por que eu não sou aceita em vestir roupa de mulher? Por que eu teria que ser aceita vestindo roupa de homem para passar despercebida como se eu fosse um rapaz, e lá dentro eu quero vivenciar um lado feminino? O trabalho dos ativistas trans é árduo. O grupo luta por respeito, por inclusão social, por segurança, por direitos. Passo a passo, eles vão conquistando vitórias. E talvez a próxima esteja por vir. Prestes a deixar o rol de doenças mentais da OMS, a transexualidade vai ganhar um novo capítulo e outro desafio. O próximo manual de doenças da organização, previsto para entrar em vigor em 2015, tem o objetivo de despatologizar o tema. Em contrapartida, os ativistas temem perder o acesso ao SUS, que garante o direito à terapia e às cirurgias de mudança de sexo. Acaba que a gente tem realmente esse receio dessas conquistas de SUS, da cirurgia, dessa conquista de hormonização, dessas conquistas dentro do ambiente da saúde, a gente perder e entrar no rol das demoradas filas de espera. Portanto, são duas situações. É positivo, porque nós não somos pessoas doentes, nós vamos ser vistas como pessoas comuns, e é negativo pela essa incerteza que nós temos do que vai acontecer no SUS com as mulheres transexuais e os homens transexuais. Bom, um tema bastante complexo. Eu agradeço novamente a ambos por estarem aqui nos estúdios da TV Justiça. E essa reportagem, ela aborda uma série de questões que eu acho que já podemos começar até com elas, que é o fato de que há uma questão de identidade, pelo que se vê, no que se fala a respeito da transexualidade. Eu gostaria de diferenciar isso. A opção sexual, a homossexualidade é uma coisa, não está diretamente relacionada à transexualidade. Qual seria essa diferença? Se diz orientação sexual, que é a orientação homossexual, heterossexual ou bissexual. É atração afetiva sexual que eu tenho ou pela uma pessoa do outro sexo, do mesmo sexo ou de ambos os sexos. Então, essa é a classificação de orientação sexual. Com relação às pessoas transexuais e travestis, se diz a identidade de gênero. A identidade de gênero é o gênero com que a pessoa se identifica, o que pode não acontecer sendo mesmo do mesmo sexo biológico. Ela pode ter nascido biologicamente um homem e se identificar com o gênero feminino sendo uma transexual mulher. Então, a diferença base na transexualidade, ela traduz muito mais o sentimento, a vivência interna, como cada indivíduo se sente, muito mais do que o apetite sexual que está ligado à noção de orientação sexual da homossexualidade. E como funciona, até do ponto de vista do direito mesmo, essa questão da cirurgia de mudança de sexo? Aliás, antes do ponto de vista do direito, do ponto de vista até mesmo da psicologia, que papel essa possibilidade de cirurgia ela ocupa nesse universo? Isso vai depender de país para país, né? Eu acho que a grande questão que o mundo vivencia hoje em dia é o fim do diagnóstico da disforia de gênero. Não há nenhuma alteração da psique, é simplesmente a vivência, a sensação daquele indivíduo, daquele ser humano. Então, a Suécia, que é um dos países que primeiramente tratou não só da operação de transexualidade, mas também da identidade de gênero, em 1972, ela é aí pioneira na questão desse avanço à transexualidade. No Brasil, nós tivemos, na América do Sul, nós tivemos o Uruguai,
né, que teve, em 2009, a Lei 18.620, que tratou da questão da alteração da identidade de gênero e também da possibilidade da operação para a transexualidade. É muito heterogêneo a visão global com relação à transexualidade. Alguns países privilegiam ainda a transexualidade como doença, como um CID, que ainda existe a classificação com a possibilidade de mudança em 2015 pela OMS, mas ainda se dá um maior valor e se prende à cirurgia, à alteração do nome. E o que nós buscamos, tanto no Brasil, que é o exemplo da Argentina, que hoje é a legislação mais avançada no mundo com relação às questões da transexualidade, porque o cidadão argentino ou a cidadã argentina transexual, ela pode se dirigir ao cartório mediante uma simples declaração que é amparada pela lei e pedir alteração do seu nome e sexo nos documentos registrais, que é a tendência do Brasil sem proceder à alteração, sem proceder à alteração, sem fazer cirurgia, né, de resignação sexual e assim conseguir administrativamente tudo. Esse é o avanço maior que nós temos no mundo. As outras questões estão presas à alteração do nome, à cirurgia. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma plena ausência legislativa. O que temos são normas, são portarias de diversos órgãos da administração pública que vão, em certas regiões, permitir e facilitar aí a identidade de gênero, né? Na Inglaterra, por exemplo, a legislação da Bretanha, ela permite que você altere a denominação, né, sem necessariamente fazer a mudança do sexo, mas passa por um conselho médico que vai determinar ali a necessidade ou não de se fazer a mudança do sexo. Quer dizer, então você ainda considera, de certa maneira, uma patologia, né? Que eu acho que é o próximo passo, é o avanço que precisamos dar. Nesse sentido, a preocupação da Bianca, que nós vimos na reportagem, ela parece ser bastante significativa por conta exatamente dessa situação. Essa palavra é complicada, despatologização. Exatamente. Justamente que é o fim do diagnóstico da disforia de gênero, né? Isso seria uma conquista do ponto de vista legal e social. Sim. Mas há o temor de que isso possa fazer com que se perca, por exemplo, o direito de atendimento pelo próprio SUS. Mas a compreensão que a comunidade LGBT, quer dizer, homoafetivos de uma forma geral, não só homossexuais, mas trans, tem de ter é que para todo avanço, infelizmente, há, de certa forma, um retrocesso, né? Isso é da história humana. Então, avançamos muito de 2011 para cá, desde a decisão da Suprema Corte Brasileira nos dias 4 e 5 de maio, em que se equiparou as uniões heteroafetivas a homoafetivas, com todo o avanço de políticas públicas voltadas à comunidade LGBT, mas, obviamente, teremos, infelizmente, agora certos retrocessos. Então, para que haja essa conquista, né, para que saia dessa ideia de patológica, médica, clínica, de doença, vamos precisar perder algumas conquistas. Como é em outros países com relação a esse tipo de assistência para a cirurgia, mesmo que haja essa variação de entendimento sobre a transexualidade? Geralmente o poder público nesses países que existem as leis, eles permitem sim as cirurgias, o poder público acompanha a saúde e todo esse processo das pessoas transexuais. Aqui no Brasil, esse receio do movimento social de trans é com relação à perda desse processo transexualizador, né, doutor Sérgio? Porque o processo transexualizador, ele trabalha com uma série de questões médicas, psicológicas, existe a hormonoterapia, os bloqueadores de hormônios, antes de se chegar à cirurgia. E isso é a partir dos 18 anos, com a possibilidade desse acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que é uma obrigatoriedade, e a cirurgia a partir dos 21. Nós tivemos alguns avanços nessas questões de possibilidade do Conselho Federal de Medicina até autorizar a hormonização um pouco mais cedo, mas ainda sim trata com as questões da maioridade. E
o que atrapalha essas questões é essa obrigatoriedade de se submeter a esse processo, 2 anos de tratamento psicológico, psiquiátrico e depois ficar longo tempo nas filas para se fazer a cirurgia. E isso algo que proporciona muitas pessoas buscarem outros centros internacionais para que aconteça a cirurgia. As pessoas que têm uma condição financeira melhor buscam os centros porque na maioria desses países não tem essa necessidade, esse protocolo transexualizador que existe no Brasil, desses 2 anos. E tem uma questão da classificação de doença, que o movimento também se ressente, é que a pessoa transexual não pode ter nenhum outro transtorno para continuar nesse processo transexualizador. Então, são muitas questões pejorativas para as pessoas transexuais e isso é o que a Organização Mundial de Saúde visa coibir com a mudança. Mas, de certa forma, nós também temos leis de bastante avanço, né? O Uruguai foi o primeiro país da América Latina a legiferar, através da Lei 18.620 de 2009, a questão da alteração da identidade de gênero sem a necessidade da operação da transexualização. Quer dizer, é um grande avanço em que você, na própria América Latina, conseguiu. A lei da Argentina de 2012 também caminhou no mesmo sentido, com uma modernização ainda até maior, determinando que os planos de assistência de saúde privada façam a operação de transexualização sem qualquer diagnóstico, sem qualquer identificação de patologia, que é exatamente o que o projeto de lei do João Nery, do deputado federal Jean Willis, que está tramitando desde 2013, aguardando apenas um relator no Congresso Nacional Brasileiro, pretende que tenha esse paradigma com a legislação argentina. Quer dizer, o processo, tanto do ponto de vista de documentação, do ponto de vista legal, quanto da própria cirurgia, em outros centros, em outros países, ele é menos burocrático, ele é mais fácil. É isso mesmo? Em alguns locais, sim, né? O que se percebe no direito comparado, nos países mais avançados, como a Suécia, que foi o primeiro país a normatizar, através do seu órgão típico legislador em 1972, a dissociação da necessidade da operação de mudança de sexo para a alteração da identidade de gênero, né? Então, você dissociou a necessidade de mudar de sexo para mudar o seu nome e atender a partir do nome pelo gênero que mais se sente confortável pela sua vivência social. Bom, tocamos num ponto que me parece fundamental e que vai caminhar para a questão do acompanhamento para a própria pessoa, até mesmo depois da cirurgia e da própria inserção. Existe um projeto a respeito, um projeto brasileiro de inserção do ponto de vista do mercado de trabalho. Eu gostaria de tocar nesses assuntos assim que nós voltarmos. Portanto, nós vamos para um rápido intervalo e, em instantes, nós estaremos de volta falando do Direito Sem Fronteiras sobre os direitos dos transexuais. Não saia daí, a gente volta já. O Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário vai debater o tema A Federação Brasileira e o Nosso Sistema Tributário. O evento será realizado em Fortaleza nos dias 24 e 25 de novembro. Informações e inscrições no site www.oabce.org.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e a conversa hoje é sobre os direitos dos transexuais. Bom, nós falamos sobre diversos aspectos no primeiro bloco, que se referia inclusive à própria cirurgia de mudança de sexo e o papel que ela ocupa, tanto do ponto de vista do indivíduo, quanto também do ponto de vista legal.